Glória a Deus. Boa noite, meus lindos. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está todo mundo bem? Está todo mundo respirando ou está precisando do balão? Sangue de Jesus, marra ela, Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, que alegria. Quero convidar vocês a um texto da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Quero fazer menção do verso 30 e o 31. Louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso apóstolo, louvar a Deus por toda esta igreja, louvar a Deus pela minha família, minha esposa, meus filhos que estão ali recebendo revelações no terceiro céu. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Gente, eu quero ser breve nas minhas palavras e esta palavra ela faz parte da minha história, porque há 9 anos atrás, no dia 23 de junho de 2016, primeira vez que eu assumi um altar de uma igreja para pregar uma palavra, foi essa palavra. E quando eu desci do altar, o meu tio, presbítero Newton Dutra, me procurou e disse: filho, algumas irmãs, alguns irmãos pediram para te dar um recado. E o recado é para você não insistir em pregar, para você voltar para a mesa de som, porque você não tem veia de pregador, não tem tipo de pregador. Eu fui para casa com essa palavra, se passaram 9 anos, hoje eu estou aqui, o resto é história. Eu sei que tem alguns que não gostam que eu cito meu testemunho, não estou aí para sua opinião. Mas o que eu quero dizer para você, muitos vão tentar te parar. Muitos vão menosprezar aquilo que Deus viu em você. Porque Deus não olha pela ótica do homem. Se de fato Deus olhasse pela ótica do homem, há 9 anos atrás, missionário Renato, eu nunca mais tinha assumido um altar. Só que Deus, Ele olha pela ótica divina. Hoje foi ouvindo o missionário Renato ministrar hoje pela manhã em Long Branch, ele disse algo que marcou a minha vida. Deus, Ele te faz uma promessa contando com a sua estupidez. Deus, Ele te faz uma promessa, Lohane, contando com as suas falhas e defeitos. Isso me marcou muito. Mas vamos para a palavra. Verso 30 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E tirando-os para fora, diz: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E eles lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E o verso 32 a gente encerra. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Por bondade e misericórdia, assente glorificando a Deus pela palavra. Gente, falar de Paulo é a minha paixão. Porque Paulo, ele é um dos modelos de verdadeira transformação dentro da Bíblia Sagrada. Paulo é aquele que nós podemos dizer que de fato foi transformado da água para o vinho. Paulo, após ser encontrado por Jesus, ou ter um encontro com Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, quando agora a caminho de Damasco, ele com cartas assinadas pelos maiorais da sinagoga para prender, para matar,
para açoitar os cristãos, ele cai com o rosto em terra, devido a um grande resplendor de luz da parte do Senhor que o cerca. E ali ele cai tremendo e temendo e gritando: quem és tu, Senhor? Porque a voz que ecoa de dentro daquela claridade, daquele resplendor de luz que o cercava, vinha dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo imediatamente responde: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele dizendo: eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Porque a partir de Atos capítulo de número 7, quando Estevão é martirizado, quando o diácono Estevão é morto a pedradas, e as capas daqueles que apedrejavam Estevão são lançados aos pés de Saulo, o jovem que foi criado, instruído, aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres rabinos daquela época, agora inflama dentro dele uma perseguição ferrenha contra os cristãos, ou naquela época como eles eram chamados, os pregadores do caminho, porque eles vinham anunciando que Jesus era o caminho. Então eles não aceitavam, os judeus ortodoxos não aceitavam que Cristo era o Messias, por causa da posição que Jesus teve aqui na terra. Porque na mentalidade de um judeu até hoje, os ortodoxos estão dizendo que Jesus vai vir montado num cavalo branco, Jesus vai vir coroado em glória, Jesus vai destronar o império de Roma, Jesus vai acender em sua mão direita um cetro de governo. Agora, quando em Nazaré vai nascer um menininho que será posto em uma manjedoura, agora ele cresce simples, em aldeias simples, e em Lucas ele vai entrar em Jerusalém, ou em Jericó, montado em um jumentinho, sendo ovacionado quando alguns gritavam Hosana nas alturas. Eles não conseguiam aceitar que o Rei dos Reis, que o Messias que havia de vir, era alguém humilde, alguém simples, alguém pobre. Então eles perseguiam, chamando aqueles discípulos que pregavam a Jesus de blasfemos. Tanto é que esta foi a condenação que apresentaram diante de Pilatos contra Jesus. Porque Pilatos, ele vai dizer: eu não tenho com o que acusar este homem. Mas aí, os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que queriam de uma forma ou de outra parar a pregação de Jesus, vai dizer: olha, ele está se dizendo ser o Messias, ele está se dizendo ser o Filho de Deus, e isso é uma blasfêmia, a ponto daqueles homens perguntarem, Pilatos perguntar a Jesus: quem tu és? Tu és de fato o Filho de Deus? E Jesus vai dizer, respondendo para ele: tu disseste? São vocês que estão dizendo. Mas aquela discípula que agora se preocupa em adorar o Senhor, lá em João capítulo de número 4, uma samaritana que está à beira do poço, ela está preocupada com a adoração, porque a pergunta dela é: onde é então, Senhor, que eu devo adorar de fato? É em Jerusalém, no templo, como os judeus dizem, ou é no monte Gerizim, aqui em Samaria? E Jesus vai dizer: ora, a hora vem, a hora é agora em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele vai dizer para ela: eu sou Jesus Cristo, o Messias, o que havia de vir. E dentro do Novo Testamento, você não vê Jesus se revelando para mais ninguém, a não ser para essa mulher. Por quê, Patrick? Porque Jesus sempre vai fazer questão, evangelista Wellington, de se revelar para aquele pastor Ataíde que se preocupa com a adoração. E já que eu estou falando de adoração, porque isso aqui entra em parafuso na cabeça de muita gente, quem é aquele que adora em espírito e em verdade, Patrick? Quem é o verdadeiro adorador? Como é que eu conheço? Lembra quando Jesus é chamado para a casa de um certo Simão? Simão, o ex-leproso, estão jantando, estão celebrando, e de repente uma certa Maria chega por trás de Jesus, com um vaso de alabastro, um vaso de mármore,
E dentro desse vaso tinha um perfume muito caro, um nardo muito caro. Ela faz questão de quebrar e derramar todo aquele perfume aos pés de Jesus. Enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. E agora um certo discípulo por nome Judas vai questionar, dizendo: que louca esta mulher. Poderia ela ter vendido por 300 denários isso, e dado aos pobres, sustentado aos pobres? Jesus vai o repreender dizendo: por que tu está preocupado com os pobres? Pobre sempre vai ter, pobre sempre vai estar aí, mas eu não. Eu daqui a pouco estou subindo. E essa daí se antecipou a fazer aquilo que havia de ser feito. Mas onde que está a revelação, Patrick? É porque nos versículos seguintes, o mesmo que se preocupou com o preço do perfume, dando o valor de 300 denários, vai vender Jesus por 30 moedas. Então, peraí, o perfume vale 300, mas Jesus vale 30? Então, como eu diferencio, Patrick, o verdadeiro adorador do emocionado? É porque o verdadeiro adorador se preocupa no valor do perfumado e não do perfume. O verdadeiro adorador não está preocupado com nada dessa superfície material. O verdadeiro adorador não vê preço na adoração, mas ele vê valor naquele que é adorado. Será que nessa noite tem alguém aqui para levantar a mão comigo e exaltar o nome do perfumado? Porque eu já posso sentir a essência do Cristo de Nazaré nesse lugar. O perfume tem preço, mas o perfumado tem valor. Então Paulo começa a perseguir os discípulos de Jesus. É cercado em Damasco. Você sabe toda a história. Ele é levado à rua chamada Direita, na casa de um certo Judas. De repente a voz do Senhor, 3 dias depois, aparece a Ananias. Fala: Ananias, vai até a casa de Judas. Ali tem um homem por nome de Saulo. Ele está orando e sem comer já há 3 dias. E eu tenho uma palavra para a vida dele. Ananias coloca em empecilho, diz: olha, eu tenho ouvido a respeito desse homem. Persegue e mata cristão. E aqui está para esse propósito. Então o Senhor Jesus precisa repreender. Porque como eu iniciei dizendo que Deus, ele não olha na ótica humana, ele diz no verso 15 do capítulo 9, Ananias, vai, porque esse é para mim o vaso escolhido. Talvez para você não presta, talvez para você não serve, mas eu escolhi Ananias, e eu não erro o dedo, eu não erro a unção, porque quando eu chamo, você está enxergando agora e lembrando do passado, mas eu já fui lá na frente e já o conheci no seu futuro. Então Paulo ali levanta daquele lugar orando, é batizado nas águas, é batizado com o Espírito Santo e começa a pregar dentro de Jerusalém com muito ímpeto, com muita vontade, a ponto de Pedro tentar o parar e dizer: está muito emocionado. E daí ele some da história. A Bíblia diz que Saulo é levado para o deserto da Arábia. Ali passa uma faculdade, um tempo a sós com Deus, com o Espírito Santo, aprendendo do Senhor. Porque uma coisa é você obter conhecimento ou sabedoria da terra, a outra coisa é o próprio céus lhe ensinar. Aí Paulo fica esse tempo. Daqui a pouco volta Paulo escrevendo cartas, implantando igreja, viajando para lá e para cá. Por quê? Porque os 12 discípulos, a ordenância foi lá em Atos, capítulo de número 8, capítulo de número 1, verso de número 8. Olha, e há de vir sobre vós o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas os discípulos se acomodaram, ficava ali só na circunvizinhança, ficava ali só dentro. Pedro, por exemplo, mesmo não gostava de pregar para gentio. Pedro queria a salvação só para ele. Pedro queria limitar a graça apenas ali para os judeus. É por isso que Saulo precisou ser levantado. Saulo, homem corajoso, valente, que não temia ninguém. Ele tinha apenas
apenas 1,5 metros de altura, manco de uma perna, careca e ainda caolho. Mas esse homem Deus levanta para implantar igrejas onde passavam, para escrever mais da metade do Novo Testamento. Que homem é esse, Patrick? É esse homem que eu comecei dizendo que a história dele nem sempre foi assim, porque Paulo era perseguidor, passou agora a ser perseguido. Paulo viajava para a Ásia, para a Europa, em tantos lugares. Alguns lugares o Espírito Santo de Deus o acompanhava, outros lugares o Espírito Santo de Deus o impedia de ir, como na Piscínia, em Bitínia. Ele não podia atravessar, até que uma certa noite ele está lá em Troade. Troade é onde, Patrick? É onde ele prega e delonga o seu discurso até a meia-noite, e um jovem chamado Eutico cai da janela. Ali no decorrer de uma noite, acampado ou repousando em Troade, um homem vai aparecer para ele com vestes características da Macedônia, pedindo ajuda, pedindo socorro. Então pela manhã, Paulo agora vai chamar os seus companheiros e vai dizer: é necessário passarmos para outro lado e chegarmos até a Macedônia. Só que o Espírito Santo de Deus vai dar direcionamento para Paulo, dizendo: não vai por aqui, pega o caminho mais longe, porque tem armadilhas nesse caminho mais perto. Eu já quero liberar uma palavra para alguém, que eu já estou sentindo intimidade com o Espírito Santo sobre esse altar. Vai ter momentos que Deus vai mudar a sua rota, vai ter momentos que Deus vai mudar o teu caminho. Tem momentos sim que Deus vai te mandar por caminhos mais longos, mais difíceis. Só que eu quero te dizer, não questiona não, porque Ele já sondou o caminho, já sondou a maldade do coração do inimigo, e está te levando para esse caminho, tão somente para te guardar, tão somente para te livrar. Porque tu está vendo aqui, Ele já está enxergando lá. Então levanta a mão para o céu e agradar. Paulo agora vai chegar na Macedônia, na Ásia. Ele chega em uma cidade chamada Filipos. E sabe o que é lindo, gente? É que quando Paulo chega em Filipos, ele tem uma preocupação. Sabe qual é a preocupação, Manu? É um lugar para ele orar. É um lugar para ele cultuar a Deus. Gente, desculpa o nervoso, mas me dá uma raiva desses crentes que vai fazer uma viagem, e quando chega nesse lugar, a primeira expressão dele é: eu não quero saber de igreja aqui porque eu estou de férias. Pouco antes de viajar para cá, para os Estados Unidos, eu fui para Serra Dourada 3, ali em Vitória. Eu fui a passeio. Os meus tios moram lá. E se eu não estou enganado, na feita nós fomos para fazer o passaporte, não é, amor? Ia ficar de um dia para o outro. A minha esposa falou: para que você vai levar terno? Falei: não sei, mas eu vou levar. Nunca viajei sem um par de terno e um par de sapato. Chegando lá, era Santa Ceia na igreja do meu tio. Meu tio vira para mim e pergunta: você vai dormir aqui? Eu falei: é claro, vou jantar ainda. Ele na mesma da hora ligou para o pastor dele, falou: meu sobrinho está aqui, deixa ele pregar aí hoje. Eu falei: tio, é ceia, ninguém deixa qualquer um pregar no culto de ceia, não. O pastor dele falou: é aquele que você me mostrou o vídeo? Eu falei: é. Não, pode trazer, deixa que ele pregue, então domingo que vem eu prego. E se eu estivesse despreparado? E se eu não aceitasse essa oportunidade?
E eu vou te dizer, Deus me usou de uma forma tão tremenda que ainda hoje eu estava lembrando o sobrenatural que Deus fez naquele lugar. Então, quando Paulo chega ali em Filipos, ele vai procurar um lugar para orar. E ele acha à beira de um rio. E quando ele chega ali, tem algumas mulheres. E você conhece uma tal de Lídia, que vendia púrpura, que era uma tintura para atingir tecidos. Ela e outras mulheres estavam ali à beira daquele rio. E Paulo não perde a oportunidade. Paulo tem espírito missionário. Paulo tem um espírito evangelístico. Ele começa a falar de Jesus para aquelas mulheres. As mulheres todas se convertem. Há salvação naquele lugar. Agora esta chamada Lídia, vendedora de púrpura, vai constranger os discípulos a dizer: vamos reunir ali em casa. Vamos abrir um ponto de culto ali em casa. E eles passam a reunir-se na casa dessa mulher. Agora todos os dias, Paulo ia para a casa de Lídia orar, fazer um culto no lar, Kerlo. Em determinada ocasião, Paulo está passando por um certo lugar, e agora uma jovem essa possuída por um espírito de Piton, por um espírito de pitonisa, que na mitologia grega é o espírito de adivinhação, e essa agora adivinhava o futuro, oh meu Deus do céu, oh Jesus, essa menina agora dava lucro para os seus senhores, porque Carlos Mota, ela citava o seu CPF, ela citava o nome da sua esposa, ela citava nomes, então ela dava lucro, porque isso traz lucros, até no dia de hoje. Tem muita gente bobo que se alguém subir aqui e falar o seu nome, tu se emociona, abre a carteira. É só você olhar no seu CPF, está ali o seu nome. Mas essa mulher, tomada por esse espírito de Piton, enganava a todos. E dava lucro aos seus senhores. Até que Paulo agora está passando com os seus companheiros. E ela vai dizer, aí vai um santo homem de Deus. Rapaz, na mesma da hora, Paulo para, levanta a voz, e vai direcionar a palavra ao Espírito, e vai o repreender no nome de Jesus. Isso aqui mexeu comigo. Eu vou falar devagar, para você não achar que eu estou nervoso e estou mandando indireta. A palavra do Senhor, ou a palavra de Paulo, foi direcionada ao Espírito, que dominava a vida daquela mulher missionária Eura. Paulo aqui, ele está fazendo valer o que ele escreve lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. O que tu quer dizer com isso, Patrick? É que tu está arrumando companho com teu irmão do lado, sendo que a causa natural é um espírito maligno. Só que aqui Paulo vai me dizer, eu não posso degladiar com essa irmã, eu não posso degladiar com esse irmão, porque não é ela, porque não é ele, é Satanás que está tomando conta da vida dela, e está fazendo com que ela me acuse, está fazendo com que ela levante calúnia no meu nome. Só que eu quero dizer, Jesus está levantando uma geração sarada, Jesus está levantando uma geração de visão aberta. Para quê, Patrick? Para quando a calúnia vir, a palavra não ser contra o irmão, mas eu já te vi, Satanás, sai daí, já te vi, espírito ruim, tu não vai me colocar contra o meu irmão, não, tu vai cair por terra agora, a união vai prevalecer, o Salmo 133 vai prevalecer, porque Satanás vai ter retirada hoje. Sai, Camai, é Camandarauá, é Mindria Siquetelabauá, Xomindria Saia. É porque tem muita gente sem visão.
só isso aqui, ó, para se levantar contra o irmão. Mas aí Satanás, sabendo de tudo, vai lá e lança a sementinha. E aí tu vira o leão contra o seu irmão. Tu vira o leão contra a sua irmã. Oh, gente, se tu aprendesse alguns princípios. Quais, Patrick? Porque nós aprendemos e nos acostumamos. Porque o pastor Ataíde, se pisar no meu pé, ele tem que me pedir perdão porque pisou no meu pé. Mas por que eu não peço perdão a ele pelo meu pé estar debaixo do dele? Talvez o meu pé que foi colocado no lugar errado na hora errada. Ô espírito, eu já te vi, racho fora. A Bíblia diz que não passou tempo, imediatamente o espírito abandona aquela mulher. E ó, o lucro acabou. Parou, a mina secou. E vai secar. Vai. Aí de repente os senhores, vendo que o negócio deles estava falindo, eles vão falar diante dos prefeitos da cidade: aqui, tem um homem aí que está perturbando a gente. Tem um homem aí que está atormentando a nós. Rapidinho mandaram prender Paulo e Silas. Só que antes de prender, eles vão achicotear, eles vão açoitar Paulo e Silas no meio da praça. Motivo de vergonha e escárnio para um romano. Não sabendo eles que Paulo tinha cidadania romana. E vai dar ordem ao carcereiro aqui: lança eles na prisão de segurança máxima. Prende mão, prende pé, deixa amarrado. E assim eles fazem. Lá vai Paulo e Silas para dentro de uma prisão, com os pés e mãos atados. Só que de repente, imagina o diálogo dos dois. Talvez Paulo amarrado de costas para Silas, porque tinham muito esse costume de amarrar um com o outro de costas, porque dificultava ainda mais a fuga. Agora eu vejo Paulo: Silas, como é que está aí? Aí Silas vai responder, pastor Fabrício: rapaz, o trem está ardendo. O couro desceu no lombo e está sapecando. E você, Paulo, como é que está? Falei: rapaz, estou moído. Vou mentir para você não, o trem está ruim. Mas ô Silas, está no balão de oxigênio ou ainda está respirando? Não, ainda tem fôlego aqui. E você, Paulo, ainda aguenta entoar uma canção? Demais da conta. Aí de repente a Bíblia diz que um começa a orar e o outro começa a cantar. Daqui a pouco as letras de Paulo terminam, Silas começa a entoar um louvor e Paulo começa a orar. Não sei se os dois revezavam, mas uma coisa é verdade: começou um culto dentro da prisão. Porque quem é verdadeiro adorador, adora lá fora, adora aqui dentro, adora na prisão, adora com o mar aberto, com o mar fechado, com conta abastada, com conta faltando. Eu vou falar, porque quem é verdadeiro adorador, adora com dor, adora sem dor, adora, meu Deus do céu, adora na saúde, adora na doença, adora tendo, adora faltando. Independente da situação, tá como Jó gritando: não preocupo com o que eu tenho, não, preocupo com o que ele vai pensar de mim. Porque se agora que tirou tudo, se eu deixar de adorar, talvez ele pode se entristecer comigo. E Deus me livre se ele se entristecer comigo.
Gente, o verso 25 faz história. Porque perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, vírgula. E os outros presos os escutavam. Hoje pela manhã, retornando de Long Branch, aproveitei os momentos sozinhos dentro do carro para chorar. Para pedir a Deus para falar comigo e consolar o meu coração. Porque os irmãos me conhecem. Eu sempre sou alegre, sempre sou sorridente, pulo ali, independente se você gosta ou não. Eu entro no culto pulando, mas sexta-feira eu entrei entristecido, enraivecido, chateado. Fiquei quieto no meu canto ali. E hoje eu falando com os céus. Porque desculpa, gente, eu não gosto de hipocrisia, onde muitos assumem o altar para dizer: você é super crente, você é mulher maravilha. Mentira! Jesus teve o seu momento de fraqueza, a ponto de no Getsemane dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque Jesus ali no Getsemane estava sofrendo tanto, a ponto dele passar por um fenômeno que a ciência vai chamar de hermatitrose, onde o ser humano é tomado de uma angústia tão grande, as suas artérias começam a arrebentar por dentro, as suas glândulas sudoríparas são tomadas daquele sangue, já não escorre mais suor no rosto, escorre gotas de sangue. E Jesus grita para os céus dizendo: passa, papai, de mim esse cálice. Até Jesus teve os seus momentos de fraqueza. Você, o comedor de feijão, não vai ter? Eu, o comedor de farofa, não vou ter? Nós temos sim. Só que o que nos vai diferenciar é se nós escolhemos ficar caído ou se levantar de novo. E tem momentos sim que a gente entra querendo chutar o pau da barraca. Tem momentos que a gente sim quer, igual você de vez em quando, quer largar tudo, quer renunciar a tudo, quer entregar tudo para cá, quer entregar sua vinha para cá e fazer horta. Tem. E eu sexta-feira entrei aqui assim. E hoje pela manhã, o Espírito Santo de Deus invadiu aquele carro. As lágrimas começaram a correr no rosto. E Deus me trouxe a confirmação da palavra. Quando no verso 25, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar, dizendo: sabe quando Paulo e Silas estavam na prisão cantando e orando? Falei: Senhor, eu sei. Sabe por que mesmo diante das feridas, mesmo diante das dores, mesmo diante dos machucados, eles não pararam? Porque eles não tinham obrigação ali. Se eles ficassem calados, pastor Ataíde, eles permaneceriam fiéis a Deus. Sabe por que eles cantavam e oravam? É porque o autor Lucas fez questão de deixar aqui que enquanto eles cantavam e oravam, os outros estavam ouvindo. Aí o Espírito Santo de Deus grita dentro do meu carro nessa manhã e me faz chorar. Chorar de gritar dentro daquele carro dizendo: independente das suas feridas, independente das suas lamúrias, nunca pare de cantar, nunca pare de orar. Sabe por quê? Por causa da palavra que tu acabara de ouvir da boca daquele que eu levantei. Porque esse menino aqui disse algo que me destruiu por dentro. Aí vem o Espírito Santo dentro do carro tentando colar os pedacinhos que sobrou, Renato. Porque as palavras desse menino aqui foi: eu vejo nele, pastor Patrick Dutra, dentro de 9 anos, hoje é a primeira vez que eu me intitulo como pastor em cima de um altar. Esse menino, esse jovem, pastor Patrick Dutra, eu vejo Deus na minha vida, eu me inspiro nele, ele tem sido a minha inspiração. Aí o Espírito Santo de Deus, com todo carinho, vem dizer nessa manhã: ô meu filho, sabe o estrago que você faz dentro da igreja se você parar? Porque tem muita gente que te vê como um vaso inteiro,
Tu pode se olhar no espelho e te ver como quebrado, mas tem muita gente lá que está te vendo como um herói, que está te vendo como um guerreiro. E se tu para, tu prejudica o reino. Falei, tá bom, Senhor, deixa eu subir e voltar nessa noite a fúria de uma leoa parida, pra dizer que tô aqui, pra dizer que vou cantar independente das feridas, pra dizer que vou pregar e vai. Fica de pé só um minuto. Fica, se cala, pai. Não baixa o nível não. Não baixa o nível não. Porque se tu baixar, tem alguém que está se espelhando em você. Se tu parar, tem gente que para. Tu prejudica o reino. Tu prejudica. Paulo não estava cantando porque queria, não. Silas não estava orando porque achava bonito orar, não. A situação estava preta. Estava brigado com a mulher em casa. Os filhos estavam perturbando a cabeça, mas a canção ainda estava saindo. A hora rabácia, onde eu come anda saia. Algumas sextas-feiras atrás, você ouviu alguém dizendo pra mim ali. E sabe por que Deus toma aquele homem pra falar comigo? É porque eu falei com Deus, Senhor, vou priorizar outras coisas. Porque minha vida secular tá indo de mal a pior. Eu vou dar um tempinho com esse negócio de igreja, pra não atrapalhar meu relacionamento, pra não atrapalhar meu trabalho. Aí vem o Senhor levantando aquele homem desse tamanhozinho, pra botar esse sapato no meu pé e dizer: não larga a aliança não. Seja fiel comigo. Desculpa dizer, não quero magoar ninguém, mas é daqui pra agora. Quem quiser me acompanhar, vem. Quem não quiser, pula do barco. Porque na prisão tô cantando, no meio do açoite tô louvando. Porque quem não quer, tem muita gente que quer. Quem não quer vir, tem muita gente que tá sendo arrastado. Eu vou deixar você adorar Ele. Essa semana eu ouvi uma palavra do evangelista Wellington, meu amigo. Porque, porque na sexta-feira eu fui convidado para fazer alguma coisa. Aqui na igreja eu tinha compromisso, mas ainda assim eu tive que vir cedo. Aí ele falou: por que tu não disse não? Eu falei: porque eu não consigo. Porque algo dentro de mim queima mais forte. É Jeremias dizendo: eu vou parar de pregar, não vou mais falar no nome do Senhor. Mas no versículo seguinte, Jeremias está dizendo: mas a palavra dele queimava nos meus ossos como um fogo que vinha me consumindo de dentro para fora. Aí a palavra do evangelista Wellington foi: você é igual a mim, tu é escravo da responsabilidade. Só que deixa eu mudar isso aqui um pouquinho. Eu não digo que sou escravo da responsabilidade, mas como Paulo disse, eu sou escravo daquele que de braços abertos na cruz se entregou por mim. Eu sou escravo daquele que deixou tudo por amor de mim. É por isso que eu preciso entrar cantando. Epacai, remendre a salva. Tem problema não. Se não conseguir adorar agora, desce na lágrima. Deixa a lágrima rolar no rosto. Eu vou deixar você manifestar.
Angel salva para mantar. Decala para Xandria Ciaté. Tu não vem para cá todo dia. Não é para cumprir tabela, não, é porque tem um fogo cerrado dentro do teu peito que não te deixa parar. Que não, ai. Pecaço, minha não botou que até lá.